T. Dascalis, perguntei, é possível evitar o karma? Sim, sem dúvida, respondeu Dascalos, sem hesitar. Podemos observar isso muito bem no caso de Jonas. Deus diz ao profeta que Nínive tornou-se tão pecadora, a ponto de criar elementais tão maléficos, que deverá ser destruída em 3 dias. O profeta foi ter com os ninivitas e lhes deu a má notícia. As pessoas choraram e se arrependeram. No fim de 3 dias, Nínive não foi destruída. O profeta ficou amargurado. Deus, ele disse, o Senhor me fez passar por mentiroso aos olhos dessas pessoas. De acordo com a lei do karma, Nínive deveria ter sido destruída. Até certo ponto, Jonas estava certo. Mesmo assim, a cidade não foi destruída. O povo se arrependeu. Eles aprenderam o que tinham de aprender. Mais tarde, Jonas teve aquele belo diálogo com Deus, depois de encontrar, certa noite, sua aboboreira no chão, comida por uma lagarta. Deus, suspirou Jonas, minha aboboreira está arrebentada e eu me sinto triste. Então Deus respondeu, você está triste porque perdeu uma aboboreira. Como eu deveria me sentir ao perder toda uma cidade? Será que eu deveria deixar a lei do karma destruir minha cidade? A grandeza da misericórdia divina não pode ser concebida por nossos cérebros. Isso não quer dizer que não exista a lei de causa e efeito. Quando não há arrependimento que permita a intervenção da misericórdia divina, o pagamento deverá ser feito em sua totalidade, mas cedo ou mais tarde. Poderá levar séculos, mas virá. Cristo disse muito bem quando afirmou que até um único copo de água que oferecemos a alguém, no final, nos será devolvido. Depois de uma curta pausa durante a qual Dascalos me pareceu pensativo, ele continuou com voz séria. Nós, cristãos, católicos e ortodoxos, temos o hábito de nos expormos ao ridículo, a nós e a Deus. Temos a audácia de, ao acender 3 velas na igreja, exigir até o reino dos céus. O que oferecemos e o que pedimos de volta? Eu lhe digo que respeito e prefiro um ateu que divide ao meio o único pão que tem e oferece um pedaço a um estranho, faminto sem esperar recompensa alguma. Vejo este ateu muito mais perto de Deus e do Logos Cristo do que alguém que talvez dê muito mais, mas que esteja negociando com Deus. A maior parte das caridades feitas hoje em dia me parece mais uma expressão de egoísmo que de bem. Vemos muitas pessoas aparentemente caridosas mas que, na verdade, assim se mostram para humilhar seus semelhantes e provar, a si mesmas e aos outros, que são superiores. Seja lá qual for a caridade que se faz, esta deve ser feita secretamente. Mande um envelope anônimo a alguém necessitado, coloque 30 libras dentro e escreva apenas o com meu amor. Devemos tentar nos livrar completamente do nosso egoísmo. Por alguns instantes fez-se silêncio, durante o qual todos pareciam pensativos, meditando, creio eu, sobre o que Dascalos havia acabado de dizer. Emily, sentada ao lado de Dascalos, rompeu o silêncio. Dascalis, perguntou ela, como o senhor convenceria alguém de que o esforço para ensinar a lei da causa e efeito não é uma tentativa de impor um sistema de ética para que os seres humanos se tornem melhores? Como o senhor vai persuadir tal indivíduo de que o karma não é outro sistema ético? Já me perguntaram isso antes. Esta foi minha resposta, estude suas ações, veja o que você paga, olhe à sua volta e veja o que acontece. Então tire suas próprias conclusões. As coisas são tão claras à nossa volta, em nossa sociedade, que este sofisma se toma bem superficial. Se não puder ver hoje, você verá amanhã ou depois de amanhã. Mas o senhor não respondeu ao argumento racional desta pessoa, se insistiu Emily. Espere um pouco, respondeu Dascalos, as grandes verdades nem sempre podem ser respondidas com palavras, com lógica. Você poderá responder a tais perguntas através da sua experiência, pela observação dos resultados das suas ações. Não há como evitar a observação dos resultados das suas ações. Mais cedo ou mais tarde, você os observará. Não acredita em karma? Quando levar 2 ou 3 lambadas do chicote do karma aprenderá, porque vai sentir a dor. Esta pessoa, continuou Emily, vai apresentar o seguinte argumento, eu posso não acreditar no seu Deus e no sistema ético ao qual você chama de karma, mas acredito na humanidade. Você pode perguntar-lhe o seguinte, respondeu Dascalos sem hesitar, por que acreditaria na humanidade? Por que, replicou Emily, se ele também acredita que o mundo deveria tornar-se melhor? Por quê? Continuou Dascalos, com um olhar quase travesso. Por que iria o mundo melhorar? Nesse momento, eu posso guiá-lo até onde quero que ele chegue. Por que alguém deveria acreditar nisso? Porque ele acredita no bem, disse Emily. Você poderá persuadir tal indivíduo com sua própria lógica e argumentos, disse Dascalos. Eu posso ver o divino dentro de um ateu que não acredita num Deus imaginário, como a maioria das pessoas. Talvez, continuou Emily, o senhor possa ver em tal pessoa um pesquisador da verdade que, no entanto, está pesquisando um caminho diferente. Muito verdadeiro, observou Dascalos. Há muitos caminhos na nossa ascensão até Deus. Não só os que foram iniciados nos mistérios estão procurando. Eu lhe asseguro que há gente que nunca ouviu falar em pesquisa da verdade que pode até ser ateia, ou ainda assim, pode estar num degrau mais elevado do caminho espiritual que muitos de nós. Devemos julgar as pessoas não baseando-nos no que elas acreditam, mas sim em suas ações. No entanto, é preciso acrescentar o seguinte, não conheço ninguém que, sinceramente, lute para alcançar a verdade que não tenha, no final, sido iluminado. Lembre-se das palavras de Cristo. Pedi e recebereis, batei e a porta servos-á aberta. Então, com uma
Brusca mudança no tom de voz, como se tivesse lembrado de algo, Dascalos disse, deixem-me contar a vocês sobre um encontro que tive com um conhecido filósofo inglês que tinha a fama de ser ateu. Na correspondência que mantivemos por algum tempo, descrevia a ele, com muitos detalhes, a natureza dos elementais. Certa vez, ele me escreveu: nos deuses dos padres, sejam lá de que religião forem, eu não consigo acreditar. Você nos explicou que tais deuses, como elementais, são poderosos. Isso eu aceito. O pensamento deve ser uma forma de poder. Mas os deuses produzidos pelo pensamento do homem, esses eu não posso aceitar como deuses. Posso aceitá-los como apoios criados pelos homens para enfrentar suas dificuldades. Mas o Senhor pergunta: quem criou o homem que cria os deuses? O Senhor já nos explicou muitas coisas sobre o que chama de absoluto existir. Mas por que não chamá-lo de ser absoluto? Respondi o seguinte: a palavra ser absoluto implica limites. O que você acha que ele respondeu? Eu acredito neste seu absoluto existir que não é Deus, mas o existir em você e em mim. A sua expressão é a bondade e tudo o que acreditamos e entendemos ser o bem. O Senhor, agora, pode mostrar um Deus que está longe do testemunho dos homens. Porque todos os deuses criados pelos homens têm características humanas, tais como a fraqueza e o mal. Agora o Senhor mostra um Deus ao qual chama de realidade, que chama de vida. Nisto eu acredito. Mas por que chamá-lo de Deus? Sim, eu gosto da expressão absoluto existir. Diga-me, este homem é um ateu? Responda. Perguntou Dascalos de uma forma um tanto incisiva. Mas ele tem fama de ser ateu. Ele escreveu eloquentes apologias sobre o assunto, respondi. Porque ele rejeitava todos esses deuses e cristos criados pelo homem, em frente, bons soldados de Cristo, marchando para a guerra. Disse Dascalos gesticulando, em tom de brincadeira. O homem não podia tolerar tais coisas. Ele era um pacifista. Ele acreditava no amor. O que consegui foi ajudar esse filósofo a aceitar o absoluto existir, que é vida, que é amor. Em sua última carta, escrita pouco antes de sua morte, ele me disse: você é o único ser humano que acendeu a tocha da realidade da luz e da sabedoria. Pelo absoluto existir, segure-a no alto e ilumine o mundo. Assim que Dascalos parou de falar, um carro estacionou lá fora. E logo ouvimos alguém bater à porta. Não me lembro de alguma vez ter ido à casa de Dascalos sem que pessoas chegassem à procura de ajuda. Abri a porta e convidei os estranhos a entrar. Era um casal de meia-idade, de Larnaca. Pediram a Dascalos que diagnosticasse o problema de um parente que estava com uma doença incurável. Por acaso tem uma fotografia dele? Perguntou Dascalos. Com toda probabilidade eles conheciam o método de trabalho de Dascalos. Num piscar de olhos, surgiu em suas mãos uma foto do paciente. Dascalos pegou a fotografia, segurou-a firmemente na mão direita e fechou os olhos. Depois de cerca de 1 minuto de concentração ele abriu os olhos. Zero problema, disse ele, se está no cérebro. Há alguma coisa lá que deve ser removida. O médico, contou o homem, enquanto guardava a fotografia. Não disse coisa alguma sobre um tumor no cérebro. Há algo lá, se insistiu Dascalos, categórico. Ele deveria fazer um eletroencefalograma. O casal agradeceu a Dascalos, desculpou-se por ter tomado o seu tempo, e se retirou. Depois que Dascalos voltou à sua poltrona, enquanto se preparava para continuar nossa discussão, perguntei a ele se o problema daquele homem se devia a débitos kármicos. Todas as doenças são devidas ao karma, respondeu Dascalos. Podem ser o resultado dos seus próprios débitos ou dos débitos de outros. A quem você ama? Eu entendo que se pague pelo próprio karma, mas o que significa pagar pelo karma de alguém que você ama? Perguntei. O que você acha que Cristo quis dizer quando nos recomendou insistentemente que carregássemos o fardo uns dos outros? Zero karma, se explicou Dascalos, se deverá ser liquidado de uma forma ou de outra. É a lei do equilíbrio universal. Assim, quando amamos alguém, podemos ajudar a essa pessoa, pagando parte de seu débito. Mas isso só é possível depois de a pessoa ter aprendido a lição, quando então não será mais necessário o pagamento total do débito. No momento em que a maior parte do karma tiver sido liquidada, uma outra pessoa poderá assumir o fardo restante e livrar a pessoa em questão da dor. Quando estamos dispostos a fazer isso, o Logos assume 9/10 do débito restante. Nós, na verdade, assumimos apenas 1/10. Desta forma, o débito final a ser pago será muito menor e a dor necessária consideravelmente reduzida. Essas porcentagens não são arbitrárias, se explicou Dascalos, mas parte da natureza das coisas. Imagine, continuou Dascalos, que alguém que tenha matado muitas pessoas em várias de suas encarnações seja amado por outra pessoa. Um laço de amor se estabelece entre eles através dos séculos. Se quiser, aquela pessoa pode, consciente ou inconscientemente, aceitar parte do karma da pessoa amada, pressupondo-se que a maior parte do débito tenha sido liquidada pela outra pessoa que, neste meio tempo, aprendeu a lição necessária. Caso contrário, isso não será permitido. Zero que quer que aconteça conosco, disse Dascalos, vagarosa e enfaticamente, que nos cause dor nesta vida, é o resultado das nossas próprias dívidas ou então o resultado da nossa boa vontade em liquidar as dívidas das pessoas amadas que têm um karma excessivamente pesado para carregarem sozinhas. Quando se tomarem mestres, capazes de ficar em sintonia com o bem universal, vocês estarão na posição de assumir o karma não só das pessoas a quem amam, mas também das pessoas que são consideradas inimigas. Como mestres, vocês serão capazes de fazer cessar a dor em seu próprio corpo, mas não farão isgo, porque, ao narcotizar a dor no seu corpo, vocês, automaticamente, devolverão a dor à pessoa por quem assumiram o karma. Cristo
Nos mostrou o caminho quando foi crucificado e sofreu na cruz como uma pessoa qualquer. Quando você alcança um ponto mais alto em sua evolução, continuou Dascalos, o Logos pode pedir que faça exatamente isso. Que suporte o karma de outros, até mesmo dos seus inimigos. Você é o canal do Logos e deveria achar uma honra ser sobrecarregado de tal forma. Você, talvez, pergunte, de qual é a minha recompensa por isso? Fazer tal pergunta significa que o seu egoísmo está vivo e é muito perigoso. A honra que está sendo oferecida a você, colocar seus ombros sob os do Logos, é a maior das recompensas. Dascalis, perguntei, poderia nos dar um exemplo, baseado em sua própria experiência pessoal, de como o senhor assumiu o karma de alguma outra pessoa? Karma é o que há de mais difícil de se entender, respondeu Dascalos. Eu sempre fico intrigado. Então, ele começou a narrar uma experiência pessoal. Há vários anos, um sobrinho meu me perguntou se eu achava que ele deveria se casar com uma certa viúva. Eu lhe disse, você terá minha bênção se amar verdadeiramente não só a viúva, mas também a sua filha, que naquela época tinha 7 anos de idade. Ele assegurou-me que, sem dúvida, amava a menina e achei que estava falando a verdade. Fui seu padrinho de casamento. 1 ano depois, o casal teve um filho. Mas este apresentava um sério defeito congênito que os médicos não conseguiram corrigir. O bebê nascerá com as 2 pernas grudadas no tórax. Vieram me ver. Peguei a criança no colo e logo compreendi quem ele era. Teofanise estava comigo naquele dia e ele também compreendeu. Eu lhe pedi para não comentar nada com os outros e disse aos pais que me dedicaria à cura da criança. Muito, muito aos poucos. Consegui livrar as pernas e as coloquei no gesso. Sempre, depois de poucas semanas, tirávamos o gesso, massageávamos as pemas e engessávamos de novo. O menino foi ficando bom e o pai me pediu para batizá-lo. Ele tinha 3 meses de idade naquela época. Neste meio tempo, certa manhã, enquanto eu andava de minha casa até o santuário, pisei em alguma coisa e senti dor. Quando fui para o quarto, tirei o sapato para ver o que tinha acontecido. Minha neta estava comigo. Ela disse, vovô, olhe. Seu pé está preto. No mesmo instante, entendi o que havia acontecido. Eu estava liquidando o karma da criancinha. Minha neta correu até sua mãe. Esta veio imediatamente e me levou de carro até o hospital. O chefe dos cirurgiões examinou a minha perna e fez seu diagnóstico, gangrena. A perna teria de ser amputada. Dei minha permissão. A gangrena já havia chegado até o joelho. A operação seria no dia seguinte. Pedi para ser internado num quarto que dava para o rio e, na véspera da operação, disse ao médico que precisava ficar cerca de 1h30 sozinho no quarto porque, como fazia todas as tardes, iria meditar. O médico não se opôs. Assim, fui deixado só. Sentei-me na cama, olhando para a porta que dava para o rio. Sorri e me dirigi ao Logos, e se pensa que vou implorar que salve a minha perna, tire isso da cabeça. Esta é a minha perna e ela é sua, ou Dascalos apontou para sua perna direita. Se acha que ela deve ser curada, que seja curada. Se acha que deve ser cortada, que seja cortada. Que vossa vontade seja feita, meu amado. Naquele momento, quando eu terminei minha sentença, senti algo semelhante a uma brisa beijando minhas têmporas. De repente, vi um anjo sentado na beira da cama, segurando minha pema doente com uma mão e alisando-a com a outra. Se houvesse alguém mais naquele quarto, perguntei, acha que também teria visto o anjo? Não sei, respondeu Dascalos, dando de ombros. Pode ser que sim, pode ser que não. O vi, com certeza. Ele me pareceu um rapaz muito bonito, todo vestido de branco, sem asas ou penas. Não prestava a mínima atenção em mim, apenas massageava a minha perna. Sem parar. Depois disso, ele desapareceu, e a gangrena também. Na manhã seguinte, os médicos vieram, prontos para a operação. Olharam surpresos para minha perna. Só restava uma pequena marca preta na ponta de um dedo do pé. Em mais um dia, toda a gangrena havia desaparecido. Dascalos começou a explicar a ligação kármica entre ele e o bebê, cujo batizado teve de ser adiado por uma semana, até que Dascalos estivesse recuperado de sua penosa experiência. Há vários séculos, começou Dascalos, este bebê era um marinheiro da marinha bizantina. Era um pobre homem que tinha de passar meses, e às vezes até anos, longe de sua esposa, uma mulher muito bonita. Durante uma de suas viagens, um aristocrata bizantino se encantou com a mulher, e começou um caso com ela. Quando o marinheiro voltou, ela o abandonou pelo amante. Amargurado e furioso, ele se juntou a um grupo de piratas os quais acabaram tomando o seu líder. Com 3 navios eles se transformaram numa ameaça constante aos navios de Bizâncio, assim como aos outros. Naquele tempo, eu era um italiano, filho de um encarregado de negócios de Veneza em Constantinopla. Vivia em Veneza com minha mãe, que era separada do meu pai. Por isso, a cada 2 anos, eu fazia a viagem de Veneza a Bizâncio para vê-lo. Em minhas viagens a Constantinopla, eu era sempre acompanhado por minha governanta, uma senhora gorda e idosa. Durante uma dessas viagens, ao voltarmos para casa, exatamente quando nosso navio estava passando pela Sicília, fomos atacados por tais piratas. Na época eu estava com 16 anos de idade. Os piratas bizantinos tiraram minhas roupas, que eram bordadas a ouro, e me vestiram com trapos. Minha governanta foi morta, assim como os outros passageiros de idade. Eles não tinham utilidade para os piratas. Os que tinham aparência forte e jovem foram levados à fortaleza dos fora da lei para serem vendidos como escravos. A base deles era uma cidade na costa marroquina onde tinham sua torre. Era um mercado de escravos para homens e mulheres. Um árabe negro me comprou, depois de examinar meus dentes para verificar se eu tinha boa saúde. Quando estava sendo levado, olhei para trás e senti afeição por
Aquele pirata bizantino. Não posso explicar por quê. Fui escravo durante 3 anos. As condições de vida eram deploráveis. Meu cabelo começou a cair. Fiquei pálido e perdi vários dentes. Fiquei muito doente. Quando os navios piratas chegaram novamente, meu senhor árabe levou-me ao pirata bizantino e pediu seu dinheiro. De volta. O pirata protestou dizendo que não foi neste estado que o vendi ao senhor. Eu esperava que o senhor o usasse como seu criado pessoal. E não que o deixasse ficar doente assim. Os dois discutiram por algum tempo e, então, o pirata bizantino deu algo ao árabe e me levou de volta. Sentei-me numa pedra e apoiei meu corpo num muro baixo. Olhei nos olhos do pirata e perguntei como você pôde fazer isso comigo, que sou um cristão como você. Por que você nem ao menos me levou como seu criado pessoal? Como pôde um cristão como você vender a mim? Outro cristão? Ele gritou, bravo, você não é cristão. Você é um franco católico, e me bateu na cara. Na sua fúria ele fez um sinal a seus homens para acabar comigo. Quando eles se atiraram sobre mim, atravessando minha barriga com suas espadas, o pirata mudou de ideia. Aparentemente, sua consciência despertava devido ao que eu tinha falado. Ele se apressou em impedi-los de fazer o que estavam fazendo, mas era tarde demais. Eu partirá. Então, ele pegou meu corpo, dobrou o trapo que eu estivera usando, beijou e colocou-o junto ao peito. Depois disso, ele me embrulhou em roupas brancas e limpas, e me levou a um padre ortodoxo, para ser enterrado. Os piratas bizantinos, se explicou Dascalos, costumavam fundar suas próprias colônias ao longo da costa marroquina. E tinham, entre eles, padres que haviam sido afastados da igreja ou que, de uma forma ou de outra, eram rebeldes. Este padre se recusou a seguir os ritos de sepultamento porque eu era um franco. O próprio pirata resolveu então me enterrar. E leu todas as orações apropriadas. Colocou uma cruz na minha sepultura e ficou de vigília por toda a noite. Depois disso, decidiu desistir da pirataria. Apanhou o que pôde carregar em joias e em dinheiro, e pediu a um de seus homens que tomasse a liderança. Explicou que estava cansado da pirataria e que tinha decidido sossegar. Pude vê-lo do mundo psíquico e senti compaixão por ele. Procurou outro padre ortodoxo, na Sicília, e se confessou. Pediu ao padre que lhe desse um manto porque havia decidido tornar-se um eremita. Pegou o manto e saiu. Ele usava minhas roupas como travesseiro todas as noites. 1 ano e meio depois, ficou doente. Sua barriga inchou e ele morreu. Não o encontrei mais desde então. Pelo que sei, aquela foi a primeira vez que o encontrei. Só vim a revê-lo naquele bebê. Só Deus sabe quanto karma ele já deve ter pago. Pelo caminho, com todos os assassinatos e saques que cometeu como pirata. Quando o batizei, continuou Dascalos, o bebê se comportou de modo muito estranho. Segurou meu dedo e não o soltou, chorava sem parar e olhava em meus olhos. Até pressionou os lábios contra minhas têmporas enquanto eu o segurava junto a mim. Seu pai disse que foi o primeiro beijo de seu filho. Repare como o karma funcionou neste caso, disse Dascalos. Ao concluir sua história. Um dia, ele gritou comigo dizendo que eu não era um cristão, e mandou que seus homens me matassem. Nesta vida, assumi parte do seu karma, curei-o e me tornei seu padrinho de batismo. Que justiça perfeita! Exclamei. Você suporta o karma de seu semelhante somente quando você o quiser, repetiu Dascalos. Então, da maneira que o caracterizava, Dascalos começou a contar uma outra experiência pela qual tinha passado, para exemplificar como um mestre pode assumir o karma de outra pessoa. Há 6 anos, um parente meu estava prestes a ter uma mão amputada. Ele tinha mulher e 4 filhos. Pouco antes da operação, senti uma estranha dor em meu braço. Teofani se encontrava em Pafos. Na ocasião, ele sentiu a minha dor, pegou o carro e veio me ver. Eu estava de novo com gangrena, desta vez na mão. Depois dos exames de sangue, o médico concluiu que ela deveria ser amputada. Teofanis pediu licença no trabalho e ficou sentado à minha cabeceira dia e noite. Lembro-me de um dia em que a esposa de um alto comissário britânico se encontrava em minha casa, se ela costumava vir por causa de um de seus parentes, e eu estava deitado na cama quando alguém bateu à porta. Uma mulher turca entrou, arrastando-se com dificuldade porque não conseguia andar direito. Ela disse, ouvi dizer que Spiro Efendi, mestre em turco, está muito doente e vim aqui para ele me curar antes que ele morra. Tentaram mandá-la embora, mas quando me contaram o caso pedi que a deixassem entrar. Ela subiu as escadas com dificuldade e veio até o quarto. Coloquei minha mão sobre ela e pedi que ficasse em pé e andasse. Ela fez o que mandei e começou a andar direito. Efendi, disse ela, agora estou bem. Agora o senhor pode morrer. Se quiser, o Dascalos ria mais não poder ao se lembrar do incidente. Assim que a mulher turca saiu, continuou Dascalos, pedi a Teofanis que cobrisse minha mão com um lençol branco. Em seguidas, coloquei a mão boa sobre a doente e comecei minha própria cura. Primeiro rezei ao Logos. Depois, passei repetidas vezes a mão boa por sobre a doente, outra e outra vez, Dascalos mostrou como tinha feito. Passando a mão esquerda sobre a mão direita. Fiquei desmaterializando e materializando tecido após tecido, até ter criado uma mão inteiramente nova. Então tirei o lençol e mostrei a mão a Teofanis. Minha mão estava de todo curada. Teofanis começou a chorar, ajoelhou-se e beijou meu braço. O médico veio na manhã seguinte. Examinou minha mão e balançou a cabeça. Você de novo. Disse, não sabendo o que fazer comigo. Minha mão não foi amputada. Oh! Karma havia sido pago e a mão do meu parente estava a salvo. Depois de nos contar essas histórias, Dascalos mencionou que planejava assumir outro karma que poderia lhe custar a vida. Protestei. Ele me disse. Se soubesse de quem se trata, você entenderia. Eu lhe digo. Mais tarde, disse ele, deixando transparecer que não queria conversar
comigo a respeito disso na frente dos outros. Levantamo-nos para sair, agradecemos a Dascalos pela aula e nos dirigimos à porta. Quando estávamos saindo ele me pediu para ficar porque tinha alguma coisa para me dizer. Os outros já estavam no carro, esperando. Dascalos disse que a pessoa em questão era seu genro. Os médicos descobriram uma moléstia no fígado que podia lhe custar a vida. Ele contraíra a doença de um amigo. Este amigo, que morava em Londres, telefonara ele implorando por ajuda, pois estava com uma séria moléstia no fígado. Seu genro tranquilizara o amigo e não se preocupe. Faremos tudo o que pudermos para salvá-lo e, se não for possível, então assumirei o seu karma. Eu estava acompanhando a conversa, disse Dascalos, e quando ouvi dizer isso gritei para que se calasse, mas era tarde demais. Agora. Você entende, continuou Dascalos, por que preciso assumir-se karma? Não posso deixar que minha filha fique viúva tão jovem e que meus netos fiquem órfãos. Meu genro tem 36 anos. Eu tenho 66. Faz muito mais sentido que eu vá, se houver escolha. Dascalos parecia triste com a ideia de ver sua filha ficar viúva. Ele disse que já havia começado as orações no santuário. Se Deus quiser, continuou ele, Johanna vai assumir este peso e eu não terei de ir ainda. Ao se despedir, Dascalos pediu com insistência para eu não mencionar coisa alguma a Lacovos, caso contrário. Ele tentaria impedi-lo, assumindo ele mesmo o karma que tinha de ser pago. Entretanto, continuou Dascalos, receio que ele esteja começando a suspeitar de algo. Quando Teofani chegou no dia seguinte, pedi a ele para me descrever, exatamente, o que tinha acontecido no dia em que Dascalos havia se curado. Ele repetiu a mesma história, inclusive o incidente com a mulher turca. Dascalos não presenciou esta minha conversa com Teofanis.